A desobediência aparece aqui nesse contexto como um dos assuntos mais importantes na relação entre pai e filho. E nós vamos ter que ter um cuidado muito grande, porque falar de desobediência é muitas vezes lembrar para o pai ou para a mãe de coisas ruins que aconteceram, de lembranças, de momentos tristes com os seus filhos em casa. Tem muito pai, tem muita mãe que não tem coragem, mas que estão sendo ameaçados e que estão sendo agredidos em casa pelos próprios filhos. E tem muito filho que inclusive vem a essa missa. Tem muita pessoa que acompanha as homilias, que acompanha as missas aqui na catedral, em outras paróquias, e que está causando um profundo desgosto no seu pai, na sua mãe. E Jesus hoje está usando essa homilia para mandar um recado para cada um de nós. Quem aqui deseja seguir Jesus de coração, de peito aberto, diga amém. Amém. Se você deseja seguir a Jesus, meu querido, minha querida, a mensagem dele é essa: você precisa abandonar a desobediência. Uma das características do seguidor de Jesus é a obediência. E uma das características de quem não segue Jesus é a desobediência. Então, para você saber se uma pessoa segue ou não, você não deve olhar se a pessoa está indo à missa. Você não deve olhar se a pessoa reza, lê a Bíblia. Você deve olhar se a pessoa é ou não é obediente. No Evangelho de hoje, Jesus diz: quem desobedecer a um só desses mandamentos, e quem ensinar outras pessoas a desobedecer também, será considerado o menor no reino de Deus. Então Jesus coloca para nós a obediência como um critério de crescimento no céu. Quanto mais você obedece, maior você se torna no mundo espiritual. Quanto menos você obedece, menor você se torna no mundo espiritual. O mundo espiritual, ele tem um código, ele tem um sistema de condutas e de comportamentos bem diferente do nosso. Aqui na terra, quem são os maiores? Quem tem o quê? Para aqui e para a terra. Para alguém ser considerado grandioso, poderoso, tem que ter o quê? Dinheiro. Quanto mais dinheiro você tiver aqui na terra, mais importante você será. As pessoas mais importantes no nosso meio são as pessoas que têm mais dinheiro. E as pessoas menos importantes são as pessoas que não têm muito dinheiro. Então, para aqui, para a terra, a regra é essa, ó. Se você tem muito dinheiro, você é muito importante. Se você tem pouco dinheiro, você é pouco importante. Para você saber se você é importante nesse mundo, você tem que pensar o seguinte: eu tenho ou não tenho dinheiro? O dinheiro é o critério de seleção aqui da terra. Jesus está dizendo que lá no céu existe também um critério de seleção. E o critério não é dinheiro, o critério não é status, o critério não é diploma, o critério não é currículo, o critério não é se você é filhinho do desembargador, se você é filhinho do magistrado, se você é filhinho do dono de empreiteira, se você é filhinho de grandes empresários. Para o reino de Deus o critério é um só: obediência. Os mais importantes lá no céu
são aqueles que mais obedeceram. E o que é um santo, portanto, é aquele ou aquela que obedece a Deus. Aqui, querido, está para você a receita para ser santo. Alguém aqui gostaria de ser santo? Diga amém. Para você ser santo, só precisa de uma coisa só: obedecer. A obediência é a fábrica da santidade. A obediência é o que torna uma pessoa santa ou digna de santidade. Mas vamos então entrar dentro dessa palavra. Vamos descobrir que mistério existe por trás da desobediência. E vamos entender o que ela traz e como vencê-la. A palavra desobediência você conhece, você utiliza e você muitas vezes até consegue explicar. A desobediência é o contrário da obediência. Desobedecer é não obedecer. É não fazer o que pede para você. Uma pessoa desobediente é aquela pessoa que você fala, faz isso, a pessoa faz ou outra coisa, ou diz para você, não, não faço. Um filho desobediente é o filho que o pai fala, vai comprar pão para mim, o filho fala, eu não vou. Uma filha desobediente é uma filha que a mãe fala, por favor, você poderia lavar as vasilhas do almoço para mim? Você podia me ajudar? A filha fala, não, não vou. Desobedecer é quando alguém decide não cumprir um pedido que lhe foi feito. Então a desobediência é uma recusa. É uma recusa de fazer alguma coisa. E aqui nós precisamos de fazer uma distinção entre desobediência e rebeldia. A rebeldia, eu disse para você na semana passada, é você fazer guerra contra alguém. É você tomar a decisão de se opor a uma pessoa. A rebeldia é aquele estágio da vida em que a pessoa toma a seguinte decisão: nada que vem do outro é interessante para mim. Um filho rebelde é aquele filho que tudo o que a mãe ou o pai fala, ele se opõe, ele rejeita, ele recusa. É aquele filho que não aceita nada. É aquele filho que decidiu realmente banir a autoridade de alguém. Então, a rebeldia é mais grave. A rebeldia é uma recusa total de fazer algo, de obedecer. A desobediência não. A desobediência não é uma recusa total, é uma recusa para alguma coisa. Um filho desobediente é aquele filho que o pai fala, faz isso, o filho não faz. Mas depois o pai fala, faz aquilo, o filho vai e faz. Não sei se você está conseguindo entender a distinção entre desobediência e rebeldia. A desobediência é uma recusa parcial. A rebeldia é uma recusa total. Vamos falar aqui, eu quero que você repita a diferença entre desobediência e rebeldia. Na desobediência, a recusa é parcial. Eu não acredito que vocês vão me fazer passar essa vergonha. Ainda mais hoje que o chefe está aqui. Pelo amor de Deus, está sendo filmado. Ajuda o padre. Olha para mim. A desobediência é uma recusa. Isso aí. Toda resposta seja assim, para balançar as câmeras. E a rebeldia é uma recusa total. Então você tem que entender o seguinte: você tem um filho, você tem um funcionário, você tem alguém que está debaixo da sua autoridade. Essa pessoa pode ser ou desobediente ou rebelde. O filho rebelde, ele não faz nada que o pai ou a mãe pede. O desobediente,
ele não faz apenas algumas coisas. Às vezes ele é bom, às vezes ele é mau. Às vezes ele te escuta, às vezes ele não te escuta. O rebelde não, ele não vai te escutar nunca, ele não quer saber mais da sua opinião. E o desobediente é só de vez em quando. Então o que você tem que entender? Que a desobediência, ela é a sementinha da rebeldia. Cadê o Facebook para anotar isso? Galera do Facebook, segura essa. A desobediência é a semente da rebeldia. Repita. A desobediência é a semente da rebeldia. Talvez quando o padre falou para você o que é desobediência, você tenha dito assim: ah, padre, mas então eu estou tranquilo, porque meu filho, ele não é rebelde, não. Algumas coisas que eu peço ele faz, então ele é só desobediente, eu estou mais tranquilo. Não, não, não. Se você tem um filho desobediente, você já tem que começar a preocupar desde já, porque ele tem uma semente que, se você não cuidar, vai crescer e vai virar o quê? Rebeldia. O que é a rebeldia? É uma desobediência que cresceu. A desobediência, quando ela cresce, ela se desenvolve, ela vai se tornando rebeldia. Mas vamos falar agora sobre o que está por trás da desobediência. A desobediência, ela precisa de duas pessoas pelo menos. Ela precisa de alguém que seja superior, que tenha autoridade, e alguém que seja submisso. Então, para você falar de desobediência, você vai ter que falar de pai e filho, você vai ter que falar de patrão e empregado, você vai ter que falar de padre e fiel, você vai ter que falar de policial e cidadão, você vai ter que falar de chefe e subordinado. Então, para você falar de desobediência, tem que ter alguém com mais autoridade e alguém com menos autoridade. E o que é a desobediência? É quando alguém não aceita a autoridade do outro. O pai tem autoridade sobre o filho, sim ou não? Sim. Na desobediência, o filho vira para o pai e fala: eu não aceito a sua autoridade. O patrão, ele tem autoridade sobre o funcionário, sim ou não? Sim. É quando o funcionário vira e fala: mas você não manda em mim, eu não vou fazer o que você está pedindo. Então, a desobediência é uma rejeição da autoridade do outro. Mas por que as pessoas desobedecem? O que será que acontece com alguém para essa pessoa chegar ao ponto de desobedecer? Então, aqui mais uma vez nós vamos falar de estatísticas. As estatísticas dizem que, em geral, quem desobedece, desobedece por um dos 5 motivos. Aqui vai ser bom até para você avaliar o porquê que seu filho desobedece. O porquê que o seu funcionário desobedece. Se tiver algum padre na sintonia, por que você que é padre, quando pede alguém para fazer alguma coisa, a pessoa não faz? De onde vem a desobediência, filho? De onde vem a desobediência, irmão? De onde vem a desobediência, meu caro? Dona Maria, de onde vem a desobediência? Ela vem de 5 possíveis causas. Pode ter outras, mas essas são as principais. A primeira é necessidade de autoafirmação. Padre, eu não estou entendendo. Autoafirmação é quando a própria pessoa, ela quer ter autonomia, ela quer ter liberdade, ela quer se sentir dona de si. Muitas vezes um filho desobedece o pai, porque ele quer mostrar para o pai: agora quem manda em mim sou eu. Muitas vezes uma filha desobedece a mãe, porque ela está querendo mandar essa mensagem: eu sou dona do meu corpo, eu sou dona da minha vida, eu sou dona da minha história, eu que faço os meus horários, eu chego em casa na hora que eu quero, eu saio de casa na hora que eu quero, eu levanto a hora que eu quero, eu vou dormir na hora que eu quero, eu sou livre, independente. Muitas vezes a criancinha, ela já quer demonstrar isso para o pai. Não vem me segurar, não vem me controlar, não vem querer mandar em mim, eu sou independente. E aí, por causa desse desejo, a pessoa começa a desobedecer.
A segunda das possíveis causas da desobediência é ciúme e inveja. É quando existe um filho em casa e esse filho tem um irmãozinho, e o pai e a mãe começam a dar mais atenção para o irmãozinho. E aí o que acontece? O filho fica com ciúme, só pega o irmãozinho no colo. Depois que o irmãozinho nasceu, só ele é o centro das atenções. Todo mundo brinca com o irmãozinho, não brinca com ele. Todo mundo dá presente para o irmãozinho, não dá presente para ele. Ele vai ficando com ciúme, então ele toma a decisão: não vou obedecer. Ele quebra o vaso, ele sobe em cima da mesa, a mãe fala: meu filho, por favor. Ele entra no ouvido e sai no outro o que ela fala. Por que ele está desobedecendo? É porque ele está com ciúme ou ele está com inveja de alguém dentro de casa. Tem muitas vezes o funcionário que fica com inveja do outro funcionário e decide não obedecer o patrão. Tem muitas vezes o fiel que fica com raiva do outro fiel, que fica com ciúme do outro fiel e decide não obedecer o padre. Então, o ciúme e a inveja é uma das causas de desobediência. É bom você olhar isso, porque talvez o seu filho esteja reclamando de uma atenção que você só dá para o outro. Tem muita mãe, tem muito pai que não percebe isso, mas tratam os filhos de maneira desigual. E qual a reação? Desobediência. A terceira possível causa de desobediência: rejeição. Quando um filho, quando uma filha se sentem rejeitados, eles logo começam a serem desobedientes. Como assim rejeitado, padre? Quando um filho descobre, por exemplo, que a mãe tentou abortar. Quando um filho descobre, por exemplo, que o pai prefere jogar bola com os amigos do que ficar em casa com o filho, com a filha. Quando um filho, uma filha descobre, por exemplo, que a mãe prefere fazer academia do que cuidar do filho em casa. Quando um filho se sente rejeitado, a primeira reação dele: eu não vou então obedecer o que ele me pede. A rejeição faz com que o coração dos filhos se feche em relação aos pais. A rejeição faz com que o coração dos funcionários se feche em relação ao patrão. A rejeição faz com que o coração dos fiéis se feche em relação ao padre. Onde há rejeição, ali provavelmente existe um foco de desobediência. A quarta causa possível de desobediência. Deixa eu só confirmar aqui para ver se eu estou seguindo os passos direitinho. Necessidade de chamar atenção. Essa é batata. Muitas vezes a pessoa te desobedece, não é porque a pessoa simplesmente não gosta de você, é porque a pessoa está querendo chamar a sua atenção. E as pessoas, elas são muito carentes. As pessoas, elas são dependentes de atenção, de carinho, de valorização. Quando você não valoriza alguém, essa pessoa já começa a te desobedecer para chamar a sua atenção. É o famoso caso da criança que quando chega visita em casa, quebra tudo. Eu já fui na casa de uma dona uma vez. Hoje eu tenho um pouco de dificuldade de ir na casa de pessoas, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente passa por situação que eu, por exemplo, não sei como reagir. Eu fui na casa de uma dona, a dona me chamou para dar uma bênção, fui lá, e tinha uma menininha. Sabe o capeta? Gente, mas essa menina, até jogar sandália em mim ela jogou, para você ter noção. E essa menina puxava o forro da mesa, e essa menina subia no sofá, eu sentado lá no sofá conversando com a dona. Pois é, dona, como que a senhora está? E de repente eu começava a pular, a menina do meu lado pulando: mãe, ô mãe, deixa eu sair.
Mas a menina fez um inferno dentro da casa. E a dona, para ficar sem graça, né, falou assim: eu vou servir um café para o padre. Talvez ele esquece. Quando eu estou tomando o café, veio a danada da menina e jogou a sandália em mim. Quase que eu derrubo a xícara lá na casa da dona, do tormento que ela me causou. Se eu tinha que demorar meia hora na casa da dona, eu demorei 10 minutos e falei: fica com Deus, minha filha, boa sorte para você. O que essa menina estava querendo? Chamar a atenção. Você tem que entender que muitas vezes a desobediência é fruto de um desejo de chamar a atenção. Está querendo chamar a sua atenção. Tem muito marido que faz isso. Tem marido que bebe para chamar a atenção da esposa. Tem muita pessoa dentro da sua casa que talvez esteja nessa situação. Você não dá atenção para a pessoa, ela quer a sua atenção, então ela vai desobedecer. Vai fazer exatamente o que você não quer, mas para você olhar para ela, para você prestar atenção nela. E a última das causas de desobediência: aborrecimento. Quanto mais a pessoa está aborrecida, mais a pessoa tende a desobedecer. Se você chega, por exemplo, por uma criancinha, e essa criancinha está chorando, está nervosa, está irritada, e fala para essa criancinha: por favor, vai ali para mim comprar um pão, a chance de você ouvir não é quase 90%. Então, quando a pessoa está aborrecida, ela fica propensa à desobediência. Se você tem filhos aborrecidos em casa, essa talvez seja a principal causa da desobediência deles. Tente cuidar da desobediência olhando para o aborrecimento. Quanto mais o seu filho está aborrecido, mais chance ele tem de desobedecer. E aqui uma dica para você, ó. Quando você vê que a pessoa que mora com você está nervosa, está agitada, não pede nada. Por exemplo, você é casada. Quem aqui é casado? Diga amém. Amém. Você que é casado, por exemplo, está querendo pedir para o seu marido um dinheiro para comprar aquele sapato que você viu lá no shopping. E aí você fala: a hora que ele chegar eu vou pedir. Você já fez as contas, você já ligou para lá, já pediu para reservar e tal, está naquela expectativa, já está imaginando você chegando na festa, chegando lá no almoço, chegando lá na igreja e abafando geral com seu sapato novo. Seu marido chega em casa, aí você fala: é agora. A hora que você fala para ele: boa noite, meu bem, você já olha para ele e já vê ele com os olhos vermelhos. Ele olha para você com os dentes trancados e fala: boa noite. Você vai ter coragem de pedir para eles o dinheiro para o sapato agora? A chance de você ser desobedecido durante o aborrecimento é muito grande. Quando você quiser pedir alguma coisa para os seus filhos, para o seu marido, para alguém, para um funcionário seu, olha e perceba: essa pessoa está aborrecida, está irritada. Se tiver, não pede, que a chance é você se frustrar. Agora eu queria falar para você, já me encaminhando já para o encerramento dessa homilia, sobre algumas dicas de como vencer a desobediência. Eu fiquei me perguntando o que eu poderia fazer, o que eu poderia falar para ajudar um pai a consertar um filho desobediente. Tem uma homilia que não é minha, mas que eu quero recomendar para você. Você vai me prometer que vai caçar essa homilia, seja na internet, seja ligando, fazendo pedido. É uma homilia de um padre chamado Padre Léo. Quem conhece esse padre, diga amém. Amém. Padre Léo fez uma homilia que eu também gostaria que você incluísse dentro do seu estojo de homilias. O nome da homilia é 10 maneiras de estragar o seu filho. Repita.
10 maneiras de estragar o seu filho. Nessa homilia, ele vai falar sobre as 10 coisas que os pais fazem e que estragam seus filhos. Não vamos falar sobre isso aqui, mas o que eu vou falar para você, de alguma maneira, está em sintonia com o que ele diz. Eu entrei em contato com vários psicólogos, livros, que pudessem de alguma maneira nos dar uma resposta mais substanciosa a respeito, não sei se poderíamos dizer assim, de uma libertação da desobediência. Aliás, deixa eu dizer para você só uma coisa: no mundo espiritual, a desobediência é causa de maldições. Se você deseja saber o futuro do seu filho, e você descobre que o seu filho é um filho desobediente, você já pode prever então que no futuro o seu filho vai sofrer muito. Toda pessoa desobediente sofre como nós nem podemos imaginar. Então, eu quero falar para você agora sobre os principais conselhos para um pai ou uma mãe vencer a desobediência de um filho. Prepara e anota agora na sua mente. A primeira coisa, o primeiro conselho que os psicólogos, os terapeutas, os padres e Deus dá. Primeiro conselho, para você vencer a desobediência de alguém: não faça tudo o que a pessoa te pede. Em geral, os filhos desobedientes são desobedientes porque os pais se submetem a eles. Tudo o que o filho quer, o pai ou a mãe faz. Você sai com seu filho no supermercado, você passa vergonha, porque se ele passa numa prateleira e vê ali um bonequinho novo, e vê um brinquedo novo, e ele fala: mamãe, me dá esse brinquedo, você fala: não, hoje não. O seu filho deita no chão e faz escândalo no supermercado. Por que esse filho está fazendo isso? Por que esse filho está sendo desobediente? É porque você costuma fazer tudo o que ele pede. E você que é pai, você que é mãe, tem que entender uma coisa: nem tudo o que o seu filho pede você pode fazer. Talvez você tenha condição de fazer, mas não faça, porque se você fizer tudo o que ele pedir, você vai estar gerando nele a semente da desobediência. Não faça tudo o que o seu filho pedir. Não dê para ele todo o brinquedo que ele pedir. Não dê para ele todo o dinheiro que ele pedir. Não compre para ele toda a roupa que ele pedir. Não compre para ele todo celular novo, todo tablet que ele pedir. Tenha e aprenda a colocar restrições para o seu filho. Quanto mais você faz a vontade do seu filho, mais ele se torna desobediente. O filho precisa aprender a ouvir a palavrinha não. E os pais parecem que perderam a condição de dizer não para o seu filho. Tem pai e tem mãe que tem medo de falar não. Quando eu fui na casa dessa mulher que eu estou dizendo para você, da menininha, eu percebia a mãe parecendo que tinha medo da filha. A mãe falava assim: filhinha, senta aqui comigo. A filhinha virava e falava assim: eu não vou sentar aqui, eu vou correr. E saía, e a mãe ficava com medo de chamar a atenção. Olha o que aconteceu comigo ontem. Parece que já era Deus me preparando para essa homilia. Ontem eu celebrei a missa, e no final da missa que eu celebrei, veio uma dona me procurar. Presta atenção nessa história. Presta atenção para você ver o nível que as coisas estão chegando e como que Deus está preocupado com isso. Isso é fato real, aconteceu comigo ontem. Uma mãe chegou para mim e falou: padre, eu estou precisando da ajuda do senhor. Eu falei: ô filha, eu estou numa correria, mas se for rapidinho eu posso te ajudar. A mãe falou: não, o problema é minha filha. Eu tenho uma filha de 15 anos
e ela está me desobedecendo demais. Agora, por exemplo, ela colocou na cabeça que ela quer estudar na escola do bairro onde eu moro. Só que qual é o problema? A escola do bairro onde eu moro tem muita gente da pesada. Tem gente ali que usa droga, tem gente ali que está numa vida de prostituição, tem muita gente ali rebelde, que bate no pai, bate na mãe, que não quer saber de estudar, só vai para a escola para ficar conversando, para encontrar com os amigos. E eu tenho a impressão que se eu levar minha filha para essa escola, minha filha vai começar a sofrer influência. Eu estou errada, padre? Se você fosse o padre, você responderia sim ou não para ela? Eu estou errada, padre? Sim ou não? Não. Se você colocar seu filho numa escola de gente tranqueira, seu filho vai virar tranqueira. Você tem que olhar até isso também, a escola onde você coloca seu filho, os amigos com quem você quer que seu filho ande. E essa mãe falou, então tá, já que eu não estou errada, eu vou te falar o que aconteceu. E ela disse para mim assim, ó, eu falei para minha filha, você não vai estudar na escola do bairro, você vai estudar numa outra escola que eu considero melhor para você. E a filha virou para ela e falou, eu não vou. Se a senhora me matricular naquela outra escola, pode ter certeza, eu passo o ano sem estudar. E o que aconteceu? A mãe ficou com medo da filha. Ela matriculou a filha na escola do bairro e chegou em casa falando que tinha matriculado na escola do centro. E aí ela disse para mim, padre, agora eu estou sem saber. Eu falo para minha filha que ela está matriculada na escola do centro ou na escola do bairro. Eu falei, filha, você matriculou ela onde? Eu matriculei ela na escola do bairro. Mas por que você fez isso? Ah, padre, porque se eu não fizesse, ela não ia me escutar, ela não ia me atender. Se eu não obedecesse, se eu não fizesse o que ela queria, ela falou que não ia estudar. Eu falei, é aí que está seu problema. Você, desculpa, viu, dona, mas eu vou falar para você. Você está criando, você está ensinando a sua filha a se tornar uma marginal. Se a sua filha um dia virar uma marginal, diga, foi por culpa minha. Sabe por quê? Porque na hora de dizer não para ela, você não disse. Tem que ter alguém dentro de sua casa para falar, quem manda aqui dentro sou eu. O dia que você colocar comida, o dia que você pagar as contas, o dia que você comprar suas roupas, comprar seu sapato, você venha cantar de galo aqui dentro. Até esse dia, meu filho, abaixa a cabeça, quem manda aqui sou eu. Não deixa. Você não pode deixar seus filhos subirem em você. Você é pai, você é mãe, Deus te deu autoridade, você tem que submetê-los. Como, padre? Dizendo não para... Ah, mas vai ficar chateado, eu não gosto de ver meu filho triste. Deixa ficar triste. Ah, vai chorar, deixa chorar. Ah, vai ficar dentro do quarto, deixa ficar. Ah, ele falou que não vai comer, deixa ele ficar sem comer, vamos ver se ele morre. Então você tem que aprender, pai, você tem que aprender, mãe, a dizer não e ser firme. Não vai assistir televisão? Não vai assistir televisão. Ah, mas eu fico com dó do bichinho, padre, estudo o dia inteiro. É por causa da sua dó, é por causa da dó que os pais sentem, que os filhos vão parar na cadeia. Se você não tivesse dó do seu filho, ele não seria marginal. Mas como tem muita mãe, muito pai passando a mão na cabeça do filho, você estraga seu filho. Segundo, olha só, não discuta ou brigue na frente deles. O que acontece muitas vezes? O pai e a mãe perdem a autoridade porque eles discutem, eles brigam, eles xingam, falam um palavrão na vista do filho e o filho olha e fala, mas qual é o exemplo que meu pai e minha mãe estão me dando? Você quer brigar, seu marido fez uma coisa que você não gostou, espera seu filho sair e conversa com seu marido quando seu filho não tiver. Outra coisa, não bata a boca com seu filho. Sabe por quê? Porque você é maior que ele. Se você bater boca com seu filho,
Você vai estar mostrando para ele que você e ele estão no mesmo nível. Você não está no mesmo nível. Você é uma autoridade. Exerça a sua autoridade. Não vai bater boca. Seu filho falou truco, tem pai que fala 6, o filho fala 9, e aí ele volta e fala 12, e fica aquela gritaria dentro de... Não grita, não grita. Falou não é não. Ah, mas não. Para você manter sua autoridade, você tem que manter postura. Se você é daquela mãe escandalosa, daquela mãe que faz barraco, seu filho não vai te respeitar. Para ele te respeitar, você tem que ter postura. Não altera a voz, não começa a gritar. Você tem que mostrar para ele respeito, fazer ele olhar para você e ver que o seu exemplo exige respeito. Sem gritaria, sem bater boca, sem ficar alterando a voz. Conversa com naturalidade e diga, eu falei que não. Terceiro, exija do seu filho. Esse é um problema que muitos pais e muitas mães fazem. Eles não exigem nada do filho. O filho chega em casa e fica deitado assistindo televisão, e fica no computador horas e horas, e o pai e a mãe falam, mas você não vai colocar esse menino para fazer nada? Tadinho, estudou o dia inteiro. Seu filho tem que ter responsabilidade dentro de casa. Você tem que colocar seu filho para lavar as cuecas dele. Você tem que colocar sua filha para lavar a calcinha dela. Você tem que colocar sua filha para ajudar você a lavar a vasilha. Não tem esse negócio assim, estuda o dia inteiro. Estudar não dá dinheiro. Estudar não é necessariamente uma fonte de renda. A pessoa estuda, mas tem que fazer alguma coisa dentro de casa. Tem muito pai, tem muita mãe que tem medo de pedir para o filho fazer alguma coisa. Deixa o filho lá. Você tem que colocar responsabilidade para o seu filho, você vai levantar, vai arrumar a sua cama, todo dia. Se não levantar, aí você vai ter castigo. Você vai fazer alguma coisa dentro de casa, vai ajudar, vai secar as vasilhas, vai lavar o banho. Quando eu era mais novo, que eu morava em Francisco Sá, você não sabe o que me colocaram para fazer. Vou contar para você. Houve uma época que eu estava só estudando para o vestibular, e eu morava com uma tia minha, e minha tia trabalhava, eu tinha que ficar em casa, e ela tinha uma filhinha, e quando ela ia trabalhar, a filhinha ficava dormindo, e mais tarde a filhinha ia para a escola. Como eu não estava trabalhando, e eu tinha que ajudar em casa, o que eu ia fazer? Eu ia arrumar a casa, eu ia levantar, acordar a menininha, levava a menininha no banheiro, penteava o cabelo dela, dava café para ela e levava ela para a escola. Por que os filhos não querem ajudar mais em casa, hein? O que está acontecendo com essa raça de filhos desobedientes e rebeldes, que eles não querem pegar um papel que cai no chão? Você tem que exigir dele. Você está morando comigo, você vai ter que fazer alguma coisa pela casa. Vai varrer o quintal. Padre, mas eu não gosto de dar responsabilidade para o seu filho. Se você não der responsabilidade para o seu filho, ele vai virar um marginal. Quarto, saiba estabelecer limites. Quando você tem limite dentro de casa, os seus filhos tendem a ser obedientes. Estabeleça limite para chegar. Olha, se você vai sair, você vai voltar a tal hora, até tal hora. Esse negócio de filho sair, chegar a hora que quer, filho sair, levar namorada, nunca aceite seu filho levar namorada para dentro da sua casa. Ele está fazendo da sua casa um motel. E sua casa não é motel, sua casa é um templo santo, um lugar onde Deus habita. Se você quer que Deus esteja na sua casa, proíba seu filho de levar namorada para dormir com ele. Isso não é da vontade de Deus. Padre, mas é melhor ele dormir com a namorada em casa do que dormir na rua. Mas se você é mãe, tem controle sobre o seu filho, você pode ensinar para ele que o melhor não é nenhum nem outro. O melhor é ele respeitar a sua casa. Como que vai ficar você e seu marido lá na sala e seu filho dentro do quarto com a namorada? Mas os tempos mudaram. Os tempos mudaram, mas a palavra de Deus não muda.
A palavra de Deus continua a mesma, filho. A palavra de Deus continua a mesma. Se você entrar na onda do mundo, você perde o seu filho. Coloque regra, estabeleça limites, imponha respeito dentro de sua casa. E a última coisa, desde criancinha, leva seu filho para a igreja. Leva seu filho para a igreja. Nasceu, depois do primeiro dia, leva seu filho para a igreja. Coloca seu filho na igreja, coloca seu filho na catequese, coloca seu filho nos grupos. Não deixa seu filho se afastar, porque se de pequenininho você ensinar seu filho a ter um respeito a Deus, ele também vai ter respeito em casa. Foi feita uma pesquisa e descobriu o seguinte: em geral, os filhos que mais respeitam os pais são os filhos que têm uma vida religiosa. Talvez se o seu filho fosse mais de igreja, ele também ia te respeitar mais. Ah, padre, mas meu filho não vai. Sabe por que ele não vai? Porque quando ele era criança, que precisava de alguém levar ele, você ia sozinho e deixava ele em casa. Traga seu filho, traga as crianças todas de sua família para a igreja. Ensina para eles: olha, vocês têm que aprender que a igreja é o seu lugar. Vocês têm que aprender a ter uma vida de igreja. Vocês têm que colocar o coração de vocês na igreja. Eu sou seu pai, eu sou sua mãe. Eu queria te pedir uma coisa, meu filho: mesmo que um dia eu venha morrer, nunca deixe a igreja. A igreja é o seu porto seguro. A igreja é a sua segunda mãe. Fica com a igreja, vai para a igreja. Se o seu filho cresce ouvindo isso, ele vai ser um filho obediente. Por último, eu quero ler para você uma carta que eu achei na internet. O nome da carta foi escrita por uma mãe. Essa mãe não quis se identificar, tanto que essa carta não tem autoria. E ela também não quis identificar o filho. O nome da carta é Carta a um Filho Desobediente. Dá para fazer um fundo instrumental para nós? É uma carta muito bonita. Provavelmente, se você procurar depois, talvez você tenha dificuldade de achar. Então eu recomendo a você que gostaria de levar essa carta para alguém, que você adquirisse essa homilia, pois nela essa carta vai estar presente. Uma mãe escreveu uma carta para o filho. Começa assim: meu filho. Aqui quem te escreve é a sua mãe. Aquela mãe que você desobedece tantas vezes quando lhe pede alguma coisa, quando lhe impõe limites, quando exige disciplina. Aqui quem te escreve é essa mãe que você trata com tanta grosseria. É essa mãe que você interrompe antes mesmo de ela terminar o que estava dizendo. Aqui quem te escreve é essa mãe a quem você culpa por tudo. É essa mãe sobre quem você despeja a sua ira quando o mundo não lhe sorri. Aqui quem te escreve é essa mãe cujo carinho você recusa. É essa mãe de quem muitas vezes você sente vergonha. É essa mãe que na frente dos seus amigos você trata com dureza e acha brega o carinho que ela tem por você. Aqui quem te escreve, meu filho, é esta mãe que te carregou no ventre durante 9 meses. Essa mãe que cuidou de você, que te alimentou e que em troca recebe hoje a sua ingratidão e o seu desrespeito. É a mesma mãe que renunciou a tudo para cuidar de você. É a mãe que sorri para alegrar, sem deixar que você perceba as lágrimas que escorrem pelo rosto dela. É a mãe que não dorme enquanto você não chega da rua. É a mãe que não come enquanto você não se alimenta. Eu te escrevo, meu filho, para te dizer que eu te perdoo por toda a sua ingratidão, por toda a sua desobediência, por todo o seu desrespeito para com a sua mãe. Eu te perdoo
E sabe por quê? Porque eu sou mãe, e toda mãe é amor e perdão. Porém, meu filho, eu não poderei impedir que um dia o arrependimento bata em sua porta. Não poderei impedir que um dia você venha correndo, querendo me pedir perdão, querendo me abraçar e dizer para mim: me perdoe, mãe. Obrigado, mãe. Eu te amo, mãe. Eu só espero, meu filho, que quando esse dia chegar, não seja tarde demais. E ao me buscar, você encontre apenas a saudade no lugar que era meu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.